dia a todos. É um prazer enorme iniciar esses trabalhos que nós começamos ontem à noite, já com palestras muito interessantes. Então, agradecer principalmente a nossa professora Emília Sato, né, a nossa diretora da Escola Paulista de Medicina, por ter trabalhado bastante para que esse evento acontecesse. Professor Rubinho Belfort, professor Arnaldo Colombo, professora Helena Nader, professor Nassime Mansur. Agradecer a presença de docentes, de estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação, residentes, simpatizantes, não é? Nós vamos chamar as duas pessoas para compor a mesa, então vamos chamar o professor Naumar Almeida, filho. Eu já vou dizer quem ele é totalmente. E também... Isso aí, Naumar. Senta aqui. E o doutor Fábio Barros, que também nós já vamos apresentar todo o seu currículo, que é doutor em Química Orgânica. Bem, eu vou iniciar apresentando o professor Naumar, depois nós estamos aqui com minha co-participante, a professora Ruth, que é professora titular da pediatria, uma colega. Trabalhamos muitos, né, em vários comitês ao longo desses anos. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco, não é? Então, o professor Naumar é um professor muito famoso, querido no país. Ele é professor, nós temos um relacionamento de muitos anos, né, Naumar? Acho que quase 40 anos, né? Melhor não citar exatamente. Eu tive o privilégio de conhecer o Naumar logo no início da carreira e, ao longo desses anos, nós temos várias colaborações, não é? Ele é professor titular de epidemiologia do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, é médico, mestre em saúde comunitária, PhD em epidemiologia, Doctor of Science honoris causa na McGill University, professor visitante nas seguintes universidades: Universidade da Califórnia do Norte, Chapel Hill, onde ele fez o PhD dele, Universidade da Califórnia em Berkeley, Universidade de Montreal e Universidade de Harvard. Docente convidado da maestria em epidemiologia da Universidade Nacional de Lanús, Argentina, e tem como atividade científica principal a epidemiologia dos transtornos mentais, particularmente o efeito da raça, racismo, gênero, classe social sobre a saúde mental. Em sua produção acadêmica, destaca-se uma série de livros sobre o método epidemiológico, livros de excelente qualidade, não é? Foi reitor da Universidade Federal da Bahia de 2002 a 2010. Desde então, tem focalizado sua produção acadêmica em estudos sobre a universidade e sua relação com a sociedade. Foi presidente da Comissão de Implantação e reitor pro tempore entre 2013 e 2017 da Universidade Federal do Sul da Bahia. Atualmente aposentado, ele está trabalhando mais do que na ativa, investiga as raízes históricas, correlações político-ideológicas e aspectos pedagógicos dos modelos de formação em saúde hegemônicos no Brasil. Eu vou iniciar falando um pouquinho, dizendo uma frase do Rubem Alves, que é um psicanalista, professor da Unicamp, faleceu em 2014, que ele dizia o seguinte, que é uma frase que nós usamos para os alunos do primeiro ano: o que faz um médico não são seus conhecimentos de ciência médica. A ciência médica é algo que lhes é exterior e que ele leva consigo, como se fosse uma valise. A alma de um médico não se encontra no lugar do saber, mas no lugar do amor. O médico é movido pela compaixão. Compaixão que, nas origens etimológicas, quer dizer sofrer com o outro. Nós vamos ter, nesse primeiro encontro, né, nesse primeiro simpósio, essa parte humanística
bem forte, e depois nós vamos ver o Dr. Fábio Barros com a inovação, né? Mostrando que esses dois lados, eles não são necessariamente antagônicos, que o médico do futuro, provavelmente, vai precisar desses dois lados. Então, eu gostaria de chamar o professor Naumar de Almeida para falar sobre empatia, compaixão, respeito à diversidade, atitudes que complementam a competência tecnológica, crítica na formação médica contemporânea. Naumar, obrigado pelo convite, muito bacana tê-lo aqui. Por favor. Bom, bom dia também. Eu queria agradecer muito o convite. Quando Jair me contatou, ele tinha uma proposição que os organizadores do evento já haviam indicado, esse caminho, justamente que ele fez essa súmula agora, e eu fiz uma pequena intervenção em introduzir respeito à diversidade, além de empatia e compaixão. E a questão da articulação com a competência tecnológica crítica. Mas aí essas coisas que são pequenos detalhes, então, no programa, alguém colocou um ponto entre tecnológica e crítica e criou uma terceira frase, crítica à educação médica. Então, eu acho que o destino é feito por detalhes, né? Então, eu vou fazer um pouco esse caminho, né? E nessa discussão, eu acho que é importante a gente retomar a nossa história, refletir sobre a história. E eu pensei essa citação, que eu queria apreciar com vocês inicialmente, né? Sobre o médico lida com fatos de duas categorias, as ciências o capacitam a apreender um conjunto dessas categorias, mas ele precisa de um repertório perceptivo e sensível para lidar com os outros elementos de sua prática, mais sutis. Uma preparação específica nessa direção é muito mais difícil. Para promover esses requisitos de compreensão e simpatia, aqui a gente poderia ler empatia, e depois eu vou lidar um pouco com essa terminologia, precisamos de uma experiência cultural ampla e variada. Essa frase, as pessoas às vezes se surpreendem, porque ela está no relatório Flexner, na página 1953, na página 53. E existe uma leitura brasileira do relatório Flexner, que indica Flexner como o pai da disciplinaridade reducionista, especializante, um apologista só da competência tecnológica, um fomentador do profissionalismo corporativo, do conteudismo pedagógico, da biologização da saúde, da medicina curativa individual, e dois pontos que nos interessam na discussão, como se ele fosse um apologista da insensibilidade cultural e daí resulta a desumanização do cuidado. Isso, na literatura no Brasil, tem se chamado de modelo biomédico flexneriano, né? Essa foto de Flexner foi selecionada por aqueles que lidam com a imagem. Vejam, uma pessoa atormentada, carrancuda, né? Eu não vou falar muito sobre a biografia dele, mas eu substituí por uma outra, alguém sereno, interessado, empático, né, certamente. A biografia principal de Flexner, o título é Iconoclasta. Ele foi feminista, por vários motivos, depois também, se algum de vocês se interessar, eu falo. E essa citação sobre ele, assim, além disso, foi uma pessoa que de origem judia, foi muito responsável por uma organização que protegia os cientistas sábios judeus do nazismo, né, no final de sua vida. Também foi o criador do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que levou Einstein para os Estados Unidos, também acolheu Gödel, Clifford Geertz e vários outros grandes nomes, né. Pois bem,
O Ludmer, no centenário do relatório Flexner, escreveu isso. Por quase um século, Flexner tem sido mal entendido. Regularmente se acredita a ele e se culpa por coisas que ele não fez, e algumas das suas maiores contribuições permanecem sem apreciação. Eu escrevi, em 2010, no ano de 2010, um texto com esse título, Reconhecer Flexner, Inquérito sobre produção de mitos na educação médica no Brasil contemporâneo. Acho que a gente tem uma profusa mitologia, não só, e eu acho que o Flexner é um exemplo. Eu estou trazendo isso, aqui é o frontispício do relatório, para dizer que aquela lista de pontos que são atribuídos ao modelo biomédico flexneriano, nenhuma delas está no relatório Flexner. Nenhuma. Né? E mais, aquelas duas em vermelho, o que está no relatório Flexner é o contrário, como eu demonstrei com aquela citação inicial, mas tem muitas outras no próprio relatório. E o que é uma omissão no que se chama de modelo biomédico flexneriano, para mim é a mais importante. Flexner é o introdutor do conceito do college, de estudos universitários gerais, para que os médicos fossem pessoas mais educadas, sujeitos mais engajados na cultura. E essa grande omissão, ninguém fala isso. Quer dizer, o modelo biomédico flexneriano é pensado quase que exclusivamente como com base no seu conteúdo, no seu processo, e não na estrutura a qual ele pertence. Segunda abordagem sobre a questão é que, mais recente, já no ano 2000, essa comissão, esse Comitê para a Qualidade do Cuidado em Saúde, se organizou nos Estados Unidos, indicou competências para a educação médica. 3 competências gerais: conhecimento e domínio técnico, raciocínio clínico, evidentemente, profissionalismo, aparece, e competências para maior qualidade do cuidado, comunicação com pacientes, aprendizagem baseada em problemas e formação continuada. Não aparece nada sobre empatia, compaixão, sensibilidade, respeito à diversidade. O foco é qualidade do cuidado, a qualidade externalizada do cuidado. 100 anos do relatório Flexner, 2010, a mesma Carnegie edita um novo relatório sobre as condições do ensino. O título é Educando Médicos. Eu tenho aqui uma cópia dele. Objetivos gerais aparecem, e esses objetivos se tornam recomendações. Basicamente padronizar resultados, individualizar processos de aprendizagem, quer dizer, os resultados serem avaliados pelo seu impacto e serem resultados protocolares, protocolizados, vamos usar o neologismo. Mas os processos devem ser individualizados, praticamente customizados, personalizados. Integrar conhecimentos com experiência clínica, papel profissional e responsabilidades morais. Desenvolver hábitos de pesquisa e permanente aperfeiçoamento. E buscar explicitamente formação de identidade profissional. Nada sobre empatia, compaixão, sensibilidade e respeito à diversidade. O foco é o que eles chamam de competência para excelência, distinguindo competência como piso mínimo da capacidade de realizar coisas. E a excelência é o que eles propõem que seja buscar o ótimo, buscar o melhor, não o melhor possível, mas o melhor pensável, né? E a terceira atualização dessa discussão é muito famoso isso aqui, porque pretendeu ser o equivalente ao relatório Flexner, 100 anos depois, para o mundo. O Lancet organizou uma comissão com a representação amplíssima aqui, coordenada por Julio Frenk, que é muito conhecido de nós na área da saúde coletiva, saúde pública. O título foi Health Professionals for a New Century, transformando a educação
para fortalecer sistemas de saúde em um mundo interdependente. Eu vou examinar só um pouquinho mais de detalhe. Eles se apresentam como a terceira geração de reformas educativas. A primeira geração é a flexneriana, currículo científico baseado na universidade. Esse é o ponto fundamental de Flexner, é baseado na universidade, não em faculdades. A segunda geração é aprendizagem baseada em problemas, que o comitê Lancet atribui à medicina baseada em evidências. E o terceiro é baseado em sistemas, que eles se apresentam como essa terceira geração de reformas. As reformas instrucionais, como eles chamam. Adoção de currículos baseados em competências. Eu vou só ler a abertura de cada um desses tópicos e vocês podem já ir tomando conhecimento. A promoção da educação interprofissional e transprofissional. A introdução de tecnologias, de competência tecnológica pela revolução das tecnologias de informação. Pensar global para atuar localmente, a tradução dessa quarta reforma necessária, mobilização de todos os recursos financeiros e didáticos para dar as condições. Eu conversava com a Emília há pouco, que realmente mudar sem dar as condições equivale muito a levantar expectativas e não entregar resultados. E ele fecha também com foco na promoção de um novo profissionalismo, que usa as competências para reclassificar os profissionais. Também conversávamos, não por coincidência, que esse tema foi trazido aqui na abertura do evento, né? Pois bem, a meta é uma educação interprofissional capaz de transformar, interdependente. Agora, eles trazem uma novidade nessa discussão, que é a questão da equidade em saúde. Agora, nada sobre empatia, compaixão, sensibilidade, respeito à diversidade. Por isso, eu não sei quem foi que, provavelmente, talvez o próprio Jair, né, que focalizou esse assunto pela sua carência, pela omissão, pela lacuna. É importantíssimo trazer esse tema à discussão. Em 84, a Universidade de Harvard lançou um novo programa de ensino chamado A Nova Trilha na Educação Médica Geral. Esse presidente da Harvard, o reitor, equivalente a reitor, ele é icônico dos estudos sobre a universidade, o Derek Bock. Ele tem escrito alguns livros que são muito polêmicos. Lançou esse programa. A avaliação primeira que aparece, e esse é um capítulo de uma coletânea de antropologia médica, é considerada clássica. O título é Aprendendo Medicina, a construção do conhecimento médico na Escola Médica de Harvard. Autores: Byron Good é um casal, e Mary Jo Delvecchio Good são amigos. Aqui, só para demonstrar que aqui é o Byron Good. O João Bill, é possível que você já tenha tido algum contato com ele, está agora na Universidade de Princeton também. Byron Good escreve quase que um tratado, aqui já é 1994, o título é Medicina, Racionalidade e Experiência, introduzindo essa questão que vocês trouxeram aqui numa perspectiva antropológica, principalmente em função de uma teoria da subjetividade na formação e nas práticas. E aqui é um livro editado por João Bill, Byron Good e Arthur Kleinman, que é um psiquiatra e também antropólogo, também muito conhecido. Pois bem, qual é a constatação fundamental? É que o ensino médico é uma lavagem cerebral em que todos aqueles valores de empatia, compaixão, sensibilidade, que, por acaso, os sujeitos trazem, quando passam por essa máquina, eles desvanecem. São substituídos por outros valores, né? E aí, isso aqui já é
posterior, a atualização, da constatação de que a mentalidade, para a gente usar uma palavra, ou a ideologia, para usar uma outra palavra, de início nos processos de formação, na finalização do processo de formação na escola médica, foi substituída por uma outra mentalidade ou ideologia, que, como eu demonstrei, apaga esses temas da valorização do que é sensível nos sujeitos. Esse título é muito interessante porque é o primeiro estudo longitudinal da erosão da empatia na escola médica e descobre que o demônio está no terceiro ano. Algo acontece no terceiro ano e a conclusão, conclui-se que ocorre um declínio significante na empatia durante o terceiro ano da escola médica. É irônico que a erosão da empatia ocorre no momento em que o currículo está mudando para as atividades de cuidado ao paciente, que é quando a empatia é o mais essencial. A conclusão é desse estudo. Também, já mais recente, 2016, contribuição britânica à discussão, a distinção, quase que um glossário, entre empatia, simpatia e compaixão, e é muito interessante, o David Jeffrey escreve isso, esse texto é um texto realmente bastante compreensivo do problema. Agora, esse tema da empatia entra nessa discussão, e recente, é um livro publicado em 2018, muito polêmico, que diz, contra a empatia, o caso para uma compaixão racionalizada ou racional. Né? Define a empatia como o ato de chegar a experimentar o mundo como você pensa que alguém mais experimenta. A empatia é definida como subjetiva, é um elemento de subjetividade, muito naquela perspectiva de Good e seus colaboradores. Agora, é individual de quem sente a empatia. E é diferente da compaixão, que é intersubjetiva, é compartilhada e a compaixão mobiliza. A empatia teria dois grandes blocos, uma empatia cognitiva, aquela de eu sei o que você sente. É diferente da empatia emocional, eu sinto o que você sente. Né? E aí é a questão que está realmente trazida pelo Jeffrey, se é ensinável, empatia é ensinável, é transmissível, ou pode ser inspirada. E a pergunta é de que modos? 2018, agora, as questões estão postas nesse momento. Pois bem, eu achei também em 2018, aliás, agradeço muito a Jair ter feito esse convite, porque deu assim, quase que uma pauta o que eu tinha que estudar nesses 2 meses entre o convite e estar aqui. Foi realmente, obrigado, aprendi um bocado aqui. Uma pesquisa multi-institucional, multicêntrica, sobre a exposição de estudantes médicos às humanidades. E o achado principal é que expor a uma formação nas artes, na literatura, música, teatro, artes visuais, é definidora de resultados positivos na direção de uma reumanização ou de uma humanização nessa mentalidade, nessa ideologia. E aí eu vou encerrar com anotações críticas, aquilo que a gente vai anotando enquanto estuda as coisas. Né? Será que Bloom tem razão no sentido de que a empatia corre o risco, o conceito de empatia, corre o risco de promover apatia ou omissão, no sentido de que produz uma indignação que é uma catarse. E aí o sujeito, de alguma forma, se aplaca ao sentir a emoção do outro e se indigna com isso. Ou pode representar uma solidariedade ativa. Essa compaixão que é eventual
será que de maior potencial transformador não é a sensibilidade como estado dos sujeitos serem mais sensíveis? E aí a questão não é lidar com casos que precisam de uma instrumentalização da nossa capacidade de sentir como o outro, e sim um permanente estado de sensibilidade, quer dizer, abrir corações além de mentes, né? O respeito à diversidade não implicaria uma mera tolerância? Até se fala muito a tolerância, vamos ser mais tolerantes. O problema, e o nosso léxico, o português, quando você tolera, você suporta, né? Não valoriza. Então, o respeito à diversidade é mais do que a tolerância. E aí, eu listei alguns conceitos a explorar. Pelo menos um deles, já avançamos, outro na metade, e eu estou introduzindo um terceiro. O terceiro introduzido é a questão da alteridade. O que é que significa o outro? O que falamos bastante e ainda se produz pouco é essa novidade na transformação do que é desigualdade em saúde. Desigualdade em saúde e em educação também. Esse paralelo eu posso perceber também. Nós estamos superando muito do que é quantitativo na desigualdade. Por exemplo, acesso a serviços de saúde. O Programa de Saúde da Família permite uma quase generalização do acesso. O problema é que a desigualdade deixa de ser, ou reduz pelo menos, o seu efeito material e se torna uma desigualdade relacional, qualitativa, que tem muito a ver com esse tema que a gente está discutindo. E aí, o conceito de que qualidade no serviço de saúde não é somente a qualidade no procedimento, mas é a qualidade na relação. Mais ainda, não é a qualidade no procedimento, na relação, para uns e não para outros. O tema da equidade ser introduzido como um elemento da qualidade. E o terceiro, que eu apenas indico, é a questão da competência tecnológica crítica, assinalando que é competência tecnológica crítica. Isso nos leva, e finalizo, a uma lacuna muito grande na formação universitária hoje. Também conversava com a Emília sobre isso. Na Idade Média, a universidade tinha a proposta, a missão, aqueles saberes que são essenciais para os sujeitos viverem bem no mundo. Era o trivium e o quadrivium, né? E eu concluo dizendo que precisamos de um pentavium hoje. São 5. Uma competência linguística, o domínio do vernáculo, pelo menos uma língua franca, a área de atuação profissional definindo, porque essa é uma observação geral. Hoje à tarde eu estou numa outra mesa, eu vou trabalhar um pouco mais essa questão. Na área médica é o inglês. Sem dúvida, a língua franca é o inglês. Segundo, capacitação em pesquisa, definida como habilidades de raciocínio analítico e interpretabilidade para produzir conhecimento enquanto aprende, isso é fundamental. A competência pedagógica, que é esquecida. Habilidades didáticas para compartilhar conhecimentos de modo solidário. A sensibilidade cultural, chegamos aonde eu imaginei que pode ser uma via importante de discussão. Empatia e capacidade de escuta sensível, com ética e respeito à diversidade humana. E a competência tecnológica crítica, definida como compreensão profunda dos meios de produção, dos modos de prática e suas implicações. Então foram essas reflexões que eu juntei e espero que sejam úteis para a gente avançar em nosso debate. Você, com certeza, era a pessoa mais preparada para abordar essa questão, tanto do ponto de vista até epistemológico
e contemporâneo, né? E essa história do Pentavion que você colocou realmente sintetiza um desafio que nós temos hoje na formação médica do futuro, né? Muito obrigado por essa excelente participação. Nós vamos deixar as perguntas para após a próxima apresentação. Vou agora passar a palavra à professora Ruth. Bom dia a todos. Agora, pela primeira vez, tomando a palavra, né? Então, queria agradecer à professora Emília, em nome de todos, por nos estimular a ter força e estimular a ter ânimo para fazer a escola do futuro, né? Então, a gente está aqui para que todos os nossos alunos, que eu estou vendo muitos lá atrás, não é? Possam estar aqui daqui a 5, 10, 15 anos, mantendo essa escola com a excelência e o orgulho que a gente tem dela. Então, obrigado, professora Emília, em nome de todos, por estar aí à frente nos estimulando. Também queria dar continuidade aqui, lembrando, não é, dois motes do professor Rubens Belfort nas palavras de ontem, que acho que esse simpósio e essa nossa sessão juntam bem, que é a questão da liberdade e irreverência. Então, a irreverência para pensar o novo, a irreverência para fazer junções e associações, não é? E a irreverência para pensar que é possível juntar empatia, simpatia, compaixão e tecnologia. Só queria dar um exemplo, que, por exemplo, esse é o nosso desafio diário, não é? Por exemplo, na área que eu atuo, que é com recém-nascidos criticamente doentes, onde a gente tem o início da vida, o fim da vida simultaneamente, tratando de famílias e não só dos bebês, onde a tecnologia de ponta é fundamental para que tudo ocorra. Então, eu acho, assim, na nossa vivência do dia a dia, e falando do ser médico, né, nas suas várias áreas, que essa junção é um desafio para o ensino, sem dúvida nenhuma, e dentro da irreverência, né, do espírito de irreverência da nossa escola, então, nós vamos ir para o outro lado, ou para o mesmo lado, né, que é o lado tecnológico. Então, vou chamar o professor Fábio Barros. Ele é formado em Química pela Federal de São Carlos, mestrado e doutorado em Química Orgânica pela Federal de São Carlos. Ele começou a carreira em 2005 como pesquisador num centro de bioequivalência da Universidade de São Francisco, e logo em 2006 ele migrou para a direção do Centro de Bioequivalência e sócio do Core Clinical Research. Essa função possibilitou amplo contato com as indústrias farmacêuticas nacionais e internacionais e abriu as portas da direção científica da EMS, uma grande indústria, em 2012 e 2013, e ele assumiu a posição de diretor-presidente do Instituto Vita Nova, posição que ocupa até hoje, e acho que com um grande desafio, que é muito interessante para todos nós, que são as formulações inovadoras para atender às demandas médicas globais, em especial em doenças negligenciadas. Então, com essa breve introdução, a gente dá a palavra ao professor Fábio Barros. Gostaria, primeiramente, de parabenizar a Escola Paulista de Medicina por esses 85 anos, alunos, professores e funcionários. É uma data realmente memorável. É impossível não se sentir pequeno diante de tantas pessoas que me antecederam e do tamanho dessa instituição, mas sentir pequeno, para mim,